Vestibular Nacional. O Enem garante o acesso ao ensino superior para milhares de estudantes no Brasil. A Universidade Federal do Ceará é a instituição de ensino superior mais procurada do país no Sistema de Seleção Unificado, o SISU. O pró-reitor de graduação da UFC é o nosso convidado. Publicidade, profissão que oferta uma área de atuação gigante e é altamente desafiadora. Em um colégio do Conjunto Ceará, professores e alunos juntos no desafio da aprovação. É o incentivo que faz a diferença no caminho rumo à universidade pública. E ainda, motivação, uma ferramenta que ajuda a vencer desafios. O Enem é hoje uma espécie de vestibular nacional que garante o acesso ao ensino superior para milhares de estudantes. Para você ter uma ideia, na primeira edição, realizada em 1998, pouco mais de 125 mil pessoas fizeram a prova. Ano passado, foram mais de 7 milhões de inscritos. Ao longo dos anos, o Enem foi se modificando e hoje promove a democratização do ensino superior no país. Andressa sempre gostou de experimentos em laboratórios. Atenta ao mercado em expansão, a estudante queria fazer engenharia de petróleo. Através do Enem, ela ingressou no curso de Química da UFC. Andressa fez 618 pontos na prova. Para alcançar essa marca, foi necessário muita preparação. A escola ajudou bastante com cursos de férias, para a preparação do Enem. Professores em sala de aula, eu também montei grupos de estudo dentro da própria escola para depois da aula a gente continuar. E em casa também eu dediquei bastante o meu tempo, em torno de 5 horas por dia para poder ter esse resultado. Emíler sempre se identificou mais com as ciências exatas. Ele entrou este ano no curso de Economia da UFC. O Enem me ajudou porque ele deixou, diferente do vestibular tradicional, ele deixou, digamos, o jogo mais balanceado. É mais intuitivo, o aluno tem que contar, tem que saber quantas questões tem que fazer por minuto. Então, eu acho que o Enem cobra mais inteligência do que o vestibular tradicional. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998, com a função de avaliar o nível dos estudantes no Brasil. Um instrumento do governo federal para ajudar na elaboração de políticas públicas voltadas para a educação. Com o tempo, a prova mudou o caráter e passou a funcionar como um processo unificado de seleção para as universidades de todo o país. Segundo este professor, a avaliação significa um grande passo na educação brasileira. O Enem está permeado em todo o estado e todo o Brasil. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, 84 municípios. Quando nós tínhamos vestibular, nós só tínhamos vestibular em 3 municípios do estado. Então isso dá oportunidade para o aluno. Questão de taxa, que o aluno de escola pública não paga taxa, isso também é um fator de inclusão. E por outro lado, na parte técnica da prova, é uma prova diferente dos vestibulares. É uma prova onde o aluno não precisa só ter conteúdo, ele tem que saber o que fazer com esse conteúdo. Então isso aí faz com que a seleção ela não seja mais sobre a quantidade de conteúdo que uma pessoa é capaz de decorar, e sim o que fazer com essa informação. Na primeira edição do Enem, participaram cerca de 115 mil estudantes. Com a criação do ProUni e do SISU, em 2013, mais de 7 milhões de pessoas fizeram a prova, superando as expectativas do Ministério da Educação. Em 2010, o governo federal criou um sistema de seleção unificada, o SISU, uma ferramenta online que cruza os dados das vagas nas instituições de ensino com as notas do Enem. Assim, com uma única inscrição, os estudantes podem tentar vagas em universidades de todo o Brasil. No ano passado, a UFC foi a mais procurada, com mais de 130 mil inscritos. Segundo o coordenador do SISU na UFC, essa marca é um retrato da importância da universidade no país. Primeira questão é o respeito que a Universidade Federal do Ceará tem em nível nacional, né? É uma instituição já bastante consolidada, bem respeitada, é uma grande instituição em tamanho e em qualidade, tem uma pós-graduação fortíssima, reconhecida também nacionalmente e internacionalmente, né? Uma quantidade de vagas que chama a atenção, que o candidato realmente vê a possibilidade de entrar na instituição. Todas as áreas do conhecimento estão representadas aqui, são mais de 110 cursos que a gente tem aqui em todas as áreas do conhecimento, então tudo isso chama a atenção para a UFC. E para quem ainda está se preparando para prestar o exame, fica a dica de quem já fez a prova.
faça um plano de estudos com horários, matérias, questões para resolver. Muito importante resolver questão, ainda mais marcando um tempo. Tempo de questão é muito importante no Enem, minutos você pode perder uma questão. Então, é esse conselho que eu tenho que dar. Em 2014, pelo terceiro ano consecutivo, a Universidade Federal do Ceará foi a instituição de ensino superior mais procurada do país no Sistema de Seleção Unificado, SISU, de acordo com o Ministério da Educação. A UFC contabilizou mais de 262 mil inscrições na seleção. A concorrência geral chegou a 41,12 candidatos por vaga, uma das mais disputadas do país. E para conversar com a gente sobre a maneira como a universidade se destaca no país, os critérios de seleção, nós convidamos o pró-reitor de graduação da UFC, professor Custódio Almeida. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Nós vimos na reportagem alguns dos elementos que fazem a UFC uma universidade pública tão procurada, a mais procurada do país. Mas qual deles o senhor destaca como principal? Bom, o número de cursos é fundamental, né? Como foi dito anteriormente pelo professor Miguel, mais de 110 cursos de graduação, porque nós entramos no Enem oferecendo todas as vagas no SISU. Tem universidades que criou um percentual, nós não. Todas as vagas que a universidade tem, são mais de 6 mil vagas, são ofertadas no SISU. Esse é um fator preponderante, né? E, obviamente, a Universidade Federal do Ceará, ela é uma instituição reconhecida, né? Há uma carreira a ser feita dentro dela. O estudante pode entrar para fazer graduação e terminar fazendo pós-doutorado. Então, nós temos toda uma sequência de tempo possível. E a universidade também oferece instrumentos para que essa carreira seja bem sucedida também. Uma série de programas, uma série de iniciativas para dar condições. A universidade, ela, ao entrar no Enem, ela passou por uma verdadeira revolução, né? Porque a gente sabia já, mesmo antes da lei de cotas, que a oportunidade do Enem para os estudantes da escola pública ia trazer esse aluno para dentro da universidade. E significava que esse aluno precisava de suporte, né? Então, o nosso número de bolsas, por exemplo, cresceu, né, mais do que duplicou nesses anos do Enem SISU. Porque sem elas, muitos estudantes não conseguiriam ficar na universidade. É uma grande vitória a entrada, mas a maior vitória é o aluno conseguir terminar o curso, né? Ficar pelo meio do caminho, desistir, para nós não interessa. E cada vez mais a nossa preocupação hoje é com uma estrutura que garanta a permanência do estudante, garanta a conclusão do curso. Isso vale atualização de laboratórios, atualização de metodologias de ensino, um trabalho forte, né, com os professores que estão chegando na universidade, para que eles tenham uma visão de conjunto da instituição, a infraestrutura física o tempo todo sendo renovada. A UFC é um canteiro de obras nos últimos anos, o tempo todo novos prédios surgindo, áreas importantes, por exemplo, a área de cultura e arte, de educação física e esportes, que são áreas que permeiam os diversos cursos. Então, de fato, entrar no Enem não foi simplesmente aderir a uma nova forma de seleção, foi aderir a um novo projeto de universidade capaz de abrigar uma diversidade maior de estudantes. Professor Custódio, eu recebo aqui também alguns estudantes que estão nesse momento de escolha profissional, que vão decidir o caminho que vão seguir na vida, né, a carreira que vão seguir. E esse índice que a gente falou, essa média de 41,12 candidatos por vaga, isso intimida um pouco ou é mais desafiador para vocês? Queria ouvir sua opinião, Flávia. Com certeza, isso faz com que a gente se dedique mais aos estudos e que a gente estude além do colégio, se esforce mais em casa. E Douglas, como é que você tem se preparado para esse momento? Bem, eu já até prestei o Enem ano passado. Não fui bem, porque eu não me preparei realmente, mas agora eu tenho me preparado com um cursinho mesmo, já particular que eu faço, estou fazendo um cursinho, estudando bastante, lendo principalmente coisas da atualidades, e essa questão de 41,12% para mim chega a ser bastante desafiador.
bastante desafiador, porque dá aquela vontade a mais. Eu vou ganhar, vou passar desses 41. E com certeza a conquista Com certeza. é maior, né? A sensação é um ânimo que dá para estudar. Você pensa da mesma forma, Marcelo? Exatamente, é como o Douglas falou, dá um ânimo pra gente e a gente muda a rotina de estudos, tenta conciliar o colégio e depois em casa mesmo, estudando, tudo isso para buscar a vaga mesmo. Professor Custódio, a gente falava agora há pouco sobre os programas de auxílio aos estudantes, né? A senhora acredita que houve, assim, o Enem, ele colaborou também para a democratização do ensino superior? Não tenha dúvida sobre isso. Primeiro que o estudante, ele faz hoje o Enem muito próximo da sua própria casa. Muitos municípios do estado do Ceará, antes ele tinha que se deslocar para a capital, então no máximo para ir para Sobral, o Cariri, que era um campus nosso, o Quixadá. Hoje ele pode fazer o Enem muito próximo. Além do que, o estudante da escola pública, eu acho que antes ele nem pensava no ensino superior. Ele não via essa oportunidade próxima. Era um sonho muito distante. Muito distante. A lei de cotas quase que sacramentou essa democratização do acesso, porque hoje 50% das vagas são destinadas aos estudantes da escola pública. Então o estudante sabe que fazendo o Enem, ele pode entrar no curso. Vocês falando de percentual, né? O Enem é um exame nacional. Sendo um exame nacional, você tem concorrência nacional. Então tem uma outra variável que é o seguinte: o estudante ele faz o Enem, e se candidata para o SISU, mas ele tem oportunidade de ir para outra instituição. Então vamos dizer, um jogo que tem diversas variáveis, né? Então a oportunidade, eu acho que de acesso ao ensino superior brasileiro é a marca maior do Exame Nacional, né? E sobre esse assunto nós vamos voltar a conversar logo mais com a participação de todos aqui no estúdio. A gente vai ter que fazer uma pausa agora na nossa conversa, mas o professor Custódio Almeida continua aqui com a gente. No próximo bloco, a interiorização da Universidade Federal do Ceará e as políticas de auxílio para quem vem de outras cidades e até mesmo de outros estados e os cursos novos que serão ofertados em 2015. Não sai daí. O programa Universidade para Todos utiliza a nota do Enem como um dos critérios que garante o acesso do aluno de escola pública a uma universidade particular quando aprovado. O estudante pode ganhar bolsa integral. Meu nome é Alan Gabriel, tenho 18 anos e atualmente eu curso Direito em uma faculdade particular. A preparação foi um pouco exaustiva, porque a gente estava cursando o terceiro ano e aí foi no mesmo ano do Enem. E aí tinha aquela coisa de ir para o colégio de manhã e à noite eu fazia um curso preparatório. À tarde era o período que tinha para estudar, meio corrido, para dividir entre o cursinho e as matérias do colégio. Mas acabou que no final deu tudo certo. Quando eu recebi a nota do Enem e fui colocar no SISU, eu resolvi fazer Ciências Sociais na UFC. Inclusive eu passei, mas depois eu esperei o resultado do ProUni e eu fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado para o curso de Direito em uma faculdade particular. O curso é tudo que eu esperava, o curso é bom demais, é lindo, é o que eu queria mesmo. Estamos de volta e vamos retomar a conversa com o pró-reitor de graduação da UFC, Custódio Almeida. Nós falamos no bloco passado que a interiorização do ensino é fato, já é realidade. Agora, quais são os grandes resultados? O que a gente pode destacar de principal nesse processo de interiorização dessa política? A gente volta para o mesmo tema, né? A democratização do acesso. A Universidade Federal do Ceará, durante décadas, foi a Universidade Federal de Fortaleza, ela só estava aqui, né? Agora a gente pode dizer claramente é uma instituição de todo o Ceará. O nosso primeiro campus no Cariri hoje já é a Universidade Federal do Cariri. A região sul do estado, portanto, está contemplada. A gente tem Sobral, região norte, com uma quantidade de cursos crescente também.
Quixadá, na região central do estado. Faltava o Vale do Jaguaribe, que a gente está abrindo já nesse semestre e aumentando no próximo ano, em Russas. E no sertão de Crateús, sertão dos Inhamuns, o campus de Crateús. Essa estrutura toda, o senhor acredita que hoje existe o caminho inverso? Então, muita gente da capital está buscando formação no interior? Os cursos, um curso, por exemplo, que foi o pioneiro, o curso de medicina, isso já é fato, né? Primeiro, os estudantes que conseguem passar nas medicinas de Sobral e do Cariri preferem ficar lá. E tem um outro movimento inverso também. Professores que saíram para se formar fora estão voltando, fazendo concurso para a sua região de origem. A gente tem exemplos de professores que saíram, fizeram doutorado no exterior e fizeram concurso para ir para o Cariri de volta, porque são de lá. Então, essa instalação da universidade no interior do estado, ela não só assegura ao estudante da região que fique na sua região, desenvolvendo depois tudo aquilo que os cursos oferecem, as engenharias, tecnologia da informação, saúde e tal, mas também possibilita um retorno. Ou seja, o movimento não é mais só o movimento do interior para a capital, né? A universidade ela tem essa capacidade de atrair. E a universidade chega, ela não vai embora. Uma indústria chega e pode fechar alguns anos depois. A universidade, depois que ela se instala, ela não se desinstala. A tendência é sempre crescer mais. Isso está acontecendo. E é fato, já é fato e fortemente na UFC no Ceará. E vamos conversar com os estudantes. Vocês já escolheram o curso que vocês pretendem seguir? Você já tem uma ideia? A Flávia? Na verdade, eu tenho dúvida entre dois cursos, que é design de moda ou publicidade. Então, está sendo um pouco difícil escolher esse período. Mas a respeito das universidades, você tem pesquisado como, Flávia? Como é que você tem feito? Você já sabe quais são os cursos que tem naquela determinada faculdade, sim, mas você já fez algo a mais? Por exemplo, não, eu vou lá conversar um pouco, eu vou procurar assistir uma aula só para ver como é que é? Sim, eu tenho conhecidas que já fazem o curso. E eu estou conversando com elas para saber se realmente é isso que eu quero. Já falei com alguns professores também para esclarecer minhas dúvidas. E você, Douglas, como é que é esse seu processo? Porque a gente sabe que existe uma ideia a respeito daquela profissão, né? Mas nem sempre a prática condiz com o que você pensa originalmente. Você já procurou conversar com profissionais daquela... Qual é a área que você pretende seguir? Bem, vou tentar para publicidade também. Já é uma quase certeza quase plena mesmo. E o que eu posso dizer é que eu estou pesquisando boca a boca por profissionais, tem um profissional também, e alunos que já estão na área. Ou seja, eu vou sabendo de como é que está numa faculdade, em outra, eu vou descobrindo como é que é o curso também, e sabendo qual rumo eu vou seguir, né? É o curso que eu vou, para qual a faculdade que eu vou. E deixa eu saber do Marcelo. Marcelo, eu não sei se acontece com você ou com outros amigos seus, mas o fato é que muitas vezes o sonho da faculdade é tão distante, porque você pensa assim, eu não vou, tudo bem, eu vou prestar o vestibular, mas e aí? Como é que eu vou manter os meus estudos? Porque é caro, né? Você tem que comprar livros, você tem o custo com o deslocamento também. Esse tipo de conversa, você divide isso com seus amigos? Você tem escutado depoimentos nesse sentido? Sim, com certeza. E assim, o que pesa também é justamente o fato do financeiro mesmo. Mas o que acontece também tem FIES e tudo isso já dá mais uma motivação para a gente prosseguir. No meu caso, eu quero fazer engenharia de telecomunicações e assim, o que pesou, além do fato de gostar, é que eu já conversei com um profissional e tudo, ele me falou o que eu vou ver na área, o que eu vou exercer, então isso pesou bastante na minha escolha. Professor Custódio, nós já falamos um pouquinho a respeito disso, né? Desses programas de auxílio ao estudante, mas qual que a gente podia destacar como o principal, que é mais procurado entre os programas oferecidos pela UFC? A gente tem um programa chamado de iniciação acadêmica que atende alunos ingressantes, né? E um dos critérios para acessar o programa é fragilidade econômica, né? Esse programa ele tem uma oferta grande de bolsas. A tendência é o estudante, ao passar do tempo, ele migrar, né? Ele sai desse programa dando oportunidade para outros, porque outros programas o atraem. Por exemplo, programas de pesquisa, iniciação científica,
programas de monitoria, de iniciação à docência, programas de educação tutorial. Então, os demais, aprendizagem cooperativa, os demais programas, eles atraem o estudante no momento seguinte por conta do seu movimento interno, né? Aquilo que eles propõem na formação. Mas assim, a entrada do estudante, ele já pode pensar na iniciação acadêmica, ele conhece a universidade, ele se aloca num determinado setor e tem uma bolsa que o ajuda. Além disso, a gente tem auxílio moradia. Por exemplo, no interior do estado, a gente optou por ter auxílio moradia e em Fortaleza a gente tem residência universitária. Né? A gente tem restaurante universitário em Fortaleza e refeitórios espalhados no interior do estado, né? Ou auxílio alimentação, se for necessário. Então, a oportunidade, de fato, né, como os meninos estão dizendo, né, é uma oportunidade que não dá mais para o estudante dizer eu não vou fazer o ensino superior porque eu não vou conseguir me manter. Ele tem que pensar assim, eu vou fazer e quando eu chegar lá eu vou conquistar, né, a oportunidade de me manter também. Eu vou conseguir criar condições As condições de dar certo. Exatamente. Agora, essa procura parte do aluno ou a universidade existe um trabalho para você fazer esse levantamento, né, de alunos, estudantes que têm uma situação socioeconômica mais frágil? A divulgação é feita para que o aluno procure a universidade dizendo que faz parte daquele perfil, né? Então, as diversas pró-reitorias que atendem recebem o estudante, mas ele tem, na recepção dele na universidade, ele tem as informações, ele já sabe para onde se dirigir. E vamos falar agora de novos cursos, né? Porque eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Para 2015 nós teremos novos cursos? Me permita falar dos cursos existentes. São tantos, né? que assim, não dá para dizer que eu não vou porque não tenho o que eu quero. Apesar da gente ter pelo menos 12 cursos novos na UFC em 2015. Né? Telecomunicações, por exemplo, é um curso novo que começa em 2015 no Centro de Tecnologia. Engenharia de computação, que já tinha em Sobral e em Quixadá, vai ter agora também em Fortaleza. Engenharia de Minas, é um curso, né, top, a gente vai ter em Crateús. Engenharia ambiental em Crateús, 2 engenharias civis, uma engenharia civil em Russas, uma engenharia civil em Crateús. Para quem gosta da área de publicidade, tem design digital, que é um curso também top, em Quixadá. Que a gente Olha aí, Flávia. Transformar Quixadá num polo de tecnologia da informação e comunicação. A gente tem sistemas de informação também nascendo em Crateús, engenharia de software nascendo em Russas, a gente já tem engenharia de software no Quixadá também. Né? E se a gente for pensar nos cursos que a gente tem em Fortaleza, cinema e audiovisual, gastronomia, jornalismo, publicidade, filosofia, design de moda, tem um design na tecnologia também, que é um design gráfico. Então, todas as áreas do conhecimento, oceanografia, se você quer trabalhar com um espaço vasto que a gente tem no Brasil, que é o Oceano Atlântico. Um litoral gigantesco. Um litoral gigantesco, precisando de profissionais para mapeá-lo, para estudá-lo. Né? Todas as engenharias de ponta a gente tem em Fortaleza, engenharia metalúrgica, engenharia de produção, engenharia mecânica civil, elétrica, química. Então, é um campo vasto também. Ciência básica, né? Porque se a gente entrevista o aluno, você quer fazer matemática? Dificilmente um aluno vai dizer eu quero fazer matemática, física, química, biologia. Biologia é a ciência do século XXI. Né? No século XXI a coisa não vai crescer, né, na área tecnológica, da biotecnologia. O curso de biotecnologia a gente tem especificamente na UFC. Né? Então, de fato, Juliana, eu fico me perguntando o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Será que essa pergunta a gente sabe responder com 17, 18 anos de muito verdade? Difícil, muito complicado. Se você pergunta, parece que toda família tem alguém com vocação para ser médico. É verdade mesmo que o pessoal tem vocação para ser médico? Ou você vai gostar daquilo que você vai aprender a fazer bem, né? Se você for fazer gastronomia, será que você não vai se apaixonar pela gastronomia? Eu acho que quando a gente se apaixona, a gente gosta. Né? Quando a gente aprende a fazer, a gente gosta.
Pois que bom, muito obrigada pela sua participação. Inclusive, nosso papel é justamente esse, é apresentar essa oferta toda de cursos. Então, você que assiste o programa, acompanhe, porque ao longo nossos próximos encontros, nós vamos falar sobre esses novos cursos. E no próximo bloco, publicidade, uma profissão que oferta uma área de atuação gigante e altamente desafiadora. É daqui a pouco. Uma palavra bem pequenininha pode resumir de maneira simples qual é a principal atividade do publicitário: vender. A área de atuação é bem ampla e desafiadora. Dentro desse universo, tudo pode ser um produto e é preciso criatividade, pesquisas, análise de dados e estratégia para fazer valer o ditado que diz: a propaganda é a alma do negócio. E você conhece agora bem a área de atuação do publicitário. Veja na reportagem. Boa, Juliana, estou aqui em frente a essa agência, onde nós vamos conhecer agora um pouco sobre um dos cursos mais disputados no vestibular, a publicidade e propaganda. Então, vamos lá. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Então, o trabalho de um publicitário é captar o espírito desse produto e alcançar o seu principal objetivo, conquistar o público. Mas para isso, ele precisa fazer pesquisas, análise de dados e estratégias. Essa é a principal imagem que vem à mente das pessoas quando o assunto é uma agência de publicidade, cada um criando no seu cantinho. Mas na grande verdade é que nem só de criação é feita a publicidade. Além da criação, existem outras áreas onde um publicitário pode atuar. A falta de afinidade com a criação publicitária quase fez Maiara desistir do curso. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia me dar super bem na área de criação, porque eu gostava de escrever. E quando chegou a disciplina de direção de arte e de redação, eu tive um pouco de dificuldade, principalmente em direção de arte. Comecei a ter uma crise porque eu não me achava muito criativa. Então, eu falei, não, gente, essa área realmente não é para mim. Hoje, Maiara é coordenadora de mídias digitais desta agência. Conforme eu fui avançando os semestres, eu cheguei na cadeira de pesquisa, que foi uma cadeira que eu me identifiquei muito, e uma cadeira também de mídia, que aí eu pensei, não, então tem alguma coisa na publicidade que me interessa e que eu acho que eu posso ser boa. Eu cuido das campanhas de mídia online dos clientes, né? Daquelas campanhas que a gente tem a campanha completa, né? Tipo, tem TV, tem rádio, tem jornal e tem internet. Então eu cuido dessa parte, dessa campanha de mídia online e também da gestão de redes sociais dos clientes. Outra área onde um publicitário pode atuar dentro de uma agência é no atendimento, a linha de frente da equipe. O atendimento ele é o primeiro contato do cliente na agência. O cliente passa para ele as primeiras informações do que ele quer. Samiri já trabalha aqui há 2 anos. Antes mesmo de se formar, ela já é executiva de uma das contas da agência. Para a publicitária, o grande desafio é entender o que o cliente quer. Acho que o atendimento ele tem que ser bem sensível ao que o cliente quer. Ele tem que conseguir captar exatamente as solicitações do cliente de forma mais certa possível. Tem que ter muita atenção e realmente tem que ter essa sensibilidade. A revisão, o último passo do processo de criação de uma peça publicitária, é uma outra alternativa na área. Para essa função, é preciso estar atento aos detalhes. Então é ler cada palavra pausadamente, ver se está escrito corretamente, ver se está de acordo com a campanha pensada, ver se tem algum erro no próprio design, no próprio layout, para repassar isso para os criativos e para os finalistas, para eles poderem finalizar a peça corretamente. É uma área que precisa de muito mais atenção e dedicação, concentração e paciência. Já a parte de criação, na parte de redação, é necessário, como eu falei, uma criatividade maior, ler muito, ver outras propagandas, analisar peças de outras agências, ver o que é que está se passando no mercado, tanto nacional quanto internacionalmente, para poder fazer uma campanha efetiva. O curso de Publicidade e Propaganda, em geral, tem 4 anos de duração. O primeiro semestre é formado pelas mesmas disciplinas dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas. Quando o assunto é mercado de trabalho, a coordenadora de Recursos Humanos da agência diz que para ter o diferencial que as empresas procuram, é preciso estar sempre disposto a aprender. O mais importante realmente é a questão da maturidade e dessa disponibilidade mesmo de aprender. Né? Serem pessoas disponíveis, dispostas, né? Estarem sempre dispostas realmente a serem parceiros da gente.
na reportagem, a área de atuação do publicitário é bastante robusta, oferece muitas possibilidades. E para falar um pouco sobre o mercado de trabalho, desafios e prazeres da profissão, nós convidamos o publicitário Thales Aurélio. Ele só tem 22 anos e já é sócio-diretor da Burburim Digital e Guerrilha, uma agência especializada em comunicação digital. É professor na OPA, Escola de Design, Cuca Che Guevara também e Sistema Aridissá. E também escreve um blog sobre comunicação. Que currículo, hein, Thales? Tão novo e você já empreendendo, porque empreender é o sonho de muitos brasileiros, né? Mas acho que sempre você hesita muito, porque depende de uma série de fatores, inclusive se preparar para empreender. Sim. E como é que você buscou esse seu caminho? Sempre na área da comunicação eu tentei empreender, né? Desde muito novo eu comecei trabalhando em algumas empresas, depois passei para um estúdio de design e sempre tive a vontade de ter meu próprio negócio por pensar em horários flexíveis, coisas que o publicitário pensa muito, né? Que a atividade não se prende a um horário e tudo. Então começou assim, essa foi a ideia inicial. E aí eu fui evoluindo essa ideia de negócio, comecei a visitar um pouco das palestras sobre empreendedorismo. E aí surgiu a ideia da agência, entrei em sociedade com mais 2 publicitários e aí... Isso de dar aula também é uma experiência riquíssima, né? Essa troca com as pessoas. O que é de melhor nessa atividade de dar aula? O que você gosta mais? Eu sempre gostei muito de conversar, né? De falar. E a área do atendimento, que é a área que eu estou hoje, sempre proporciona para mim muito esse lance de estar fazendo apresentação e tudo. Na comunicação, no geral, eu sempre me voltei muito também para a parte visual, para o design. E aí surgiu o convite da OPA, Escola de Design, onde foi que eu estudei design quando era mais novo. E aí eu comecei nesse lance de dar aula e me apaixonei. Hoje, assim, a minha carreira está se voltando muito para a carreira acadêmica por conta de dar aula. E, sem dúvida, é uma troca riquíssima, sabe? Alunos que curtem a mesma vibe, de falar do mesmo assunto, que às vezes mais me ensinam do que apenas aprendem comigo. Olha, que legal. E o Douglas é um dos estudantes que nós recebemos aqui, né, Douglas? Que publicidade é um curso que você aí pensa em fazer, de repente seguir carreira nessa profissão. Você tem alguma pergunta para o Thales? Thales, assim, o que a publicidade abrange, além das agências de publicidade, e quais são os outros veículos que ela abrange também? Bacana. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da agência, né? A agência tem uma série de oportunidades, né? Tem vários setores que trabalham com a parte da criação, setores de planejamento, né? Setores de atendimento. Então, assim, dentro da agência você tem um leque enorme de oportunidades. Fora dela, você também tem muitas outras opções. Por exemplo, as empresas demandam profissionais de comunicação. Não é toda empresa que quer contratar uma agência, que está disposta nem preparada para isso, né? E muitas preferem também ter um setor de comunicação dentro dela. Então, o publicitário pode estar atuando no setor de marketing de uma empresa. Tem algumas empresas que têm uma certa agência que a gente chama de house. O publicitário ele pode ir para a carreira acadêmica, né? Como assim, eu tenho curtido muito a experiência, então ser professor na área de comunicação é algo muito bom, muito bacana. E aí ele pode também trabalhar em veículos, né? Pode trabalhar na TV, no rádio, no jornal, vendendo mídia e uma série de outras oportunidades aí que a publicidade te proporciona. Agora, quais são as características de personalidade mesmo que uma pessoa precisa ter para seguir carreira em publicidade? Assim, não, para ser publicitário você tem que ter esse perfil. É difícil às vezes você tratar de estereotipar um pouco a profissão, né? Eu estaria sendo um pouco assim prepotente se eu dissesse que você precisa ter um estilo tal, um óculos tal, um cabelo tal. O que eu acho que você precisa, como em toda profissão, é ser mobilizado, né? Principalmente na propaganda. Na nossa área, o teu portfólio, né, ele importa às vezes muito mais do que o teu currículo. Então, tu ter teus estudos, a tua pós-graduação, se você quer concorrer a alguma área de criação, fica bastante complicado se você não tem um portfólio. Então, a dica que eu dou para quem vai começar a sua carreira agora é seja mobilizado desde o início da faculdade. Faça os seus trabalhos e meta as caras, como a gente costuma falar. Entendeu? Ser mobilizado, para mim, é a ideia. É ter a iniciativa, exatamente, né? Eu acho que é a palavra-chave. Legal. Mais alguma pergunta para o Thales que vocês queiram fazer? O Marcelo. Qual o processo, assim, de criação para um trabalho que eles pedem para você, no caso? Tudo parte de um problema, né? A criatividade, ela parte de um problema. Então, chega uma demanda para a gente gente precisa fazer um job X, né? Então, o processo começa nesse atendimento, né? Eu recebo a demanda e
E aí começa a distribuir as tarefas, passa para o setor de planejamento, né, onde ele diz, como é que a gente vai resolver esse problema, quais são as mídias que a gente vai usar. Às vezes o problema do cliente se resolve com uma coisa, às vezes se resolve com várias outras, entendeu? E aí a gente começa, depois desse planejamento, a dividir as tarefas, passar para a criação, se vai envolver um vídeo, se vai envolver imagem, e aí vai todo esse processo de criação, que é um processo um pouco longo, dependendo da campanha, né, de como a gente pensou a campanha. E a última fase é a fase da veiculação, né? Quer dizer, agora chegou a hora de mandar essa comunicação para a rua, né? Para onde é que ela vai? Se a gente vai veicular na internet, o que é que a gente vai fazer de esforço para isso? Se ela vai para a TV, se ela vai para o rádio, se ela vai para o jornal. É uma área extremamente ampla, né, Thales? Demais, extremamente ampla. demais. E como a gente viu na reportagem, tem um depoimento assim, quer dizer, de uma pessoa que não se encontrou a princípio numa determinada função, mas aí ela experimentou outras e acabou, não, aqui é o meu lugar. Legal. Pois muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E no próximo bloco, os resultados satisfatórios do projeto Rumo à Universidade em um colégio do Conjunto Ceará. Professores e alunos trabalham juntos no desafio da aprovação. E ainda a motivação, uma ferramenta que ajuda a vencer desafios. É daqui a pouco. Alcançar um bom resultado no Enem é, sem dúvida, um grande desafio. A tarefa requer organização, esforço e determinação do aluno. Além disso, é importante ele contar com o suporte da escola e também com o apoio da família. Em um colégio do Conjunto Ceará, professores e alunos trabalham juntos no desafio da aprovação. É o incentivo que faz a diferença no caminho rumo à universidade pública. Nesta escola pública no Conjunto Ceará, a preparação para o Enem começa desde o primeiro ano do ensino médio. O projeto Rumo à Universidade é desenvolvido aqui há 3 anos, onde são realizados aulões, simulados e também um trabalho motivacional com os alunos. Desde estar incentivando com recadinhos, com informações sobre o Enem, porque muitas vezes eles não sabem o que significa o Enem, para que serve o Enem. Os pais motivam os alunos através de cartas, emociona muito os meninos, dá um novo estímulo. Eles, desde o primeiro ano, eles também fazem simulados, porque a prova deles, global, a cada 2 bimestres eles fazem, a prova já é no estilo do Enem. Então, desde o primeiro ano, ele já começa a ser inserido nesse mundo, né? Nesse processo. Outra ferramenta desenvolvida pelos professores é um programa de rádio transmitido via internet, com aulas online sobre o conteúdo das provas. Isaías é um dos alunos da escola que está se preparando para fazer o Enem este ano. Ele pretende entrar no curso de Engenharia da Computação. Para o estudante, essas atividades de reforço e motivação vêm sendo fundamentais na sua preparação para a prova. Os projetos aqui, ele vem nos beneficiando grandemente, sempre nos ajudando e nos mantendo focado no objetivo do Enem e nos ajudando a superar as dificuldades. Os projetos também estão sempre nos ajudando, nos dando material para estudo, apostilas, sempre assim. Luciana foi aluna da escola, mas hoje já está no 2º semestre de agronomia na UFC. Segundo a universitária, a preparação para a prova foi bastante complicada, pois tinha que se dividir entre as aulas do cursinho e as atividades escolares. Mas o apoio da família e a influência do irmão que cursa medicina foram fundamentais. Bom, o papel da minha família foi muito importante e foi o essencial para mim também, assim como da escola, porque um dos que mais me influenciou foi o meu irmão, o que está fazendo intercâmbio agora. Ele sempre acreditava em mim, ele sempre... Minha mãe, assim, ela não tinha tanto conhecimento. Aí ele era o que mais estava na faculdade, tinha passado por tudo isso que eu passei também. E aí ele acreditou em mim, ele falava, você consegue, é só ter calma, isso é só uma fase, você vai passar e daqui a pouco você vai ver o resultado. E é isso, aí eu consegui. A mãe de Luciana, dona Liduína, lembra que não teve as mesmas oportunidades na adolescência. Por isso, sempre fez questão de incentivar a filha. Agora, com Luciana na universidade, a dona de casa não esconde o orgulho. Eu me sinto realizada, porque assim, o que eu não consegui, né? Assim, eu não tive a oportunidade assim que eles tiveram. Não tenho nada para deixar para eles, né? Que a gente, que tem a herança de dar aos filhos é o estudo, né?
para vencer um desafio é preciso motivação, mas como conseguir manter o foco e os esforços para concretizar os sonhos, mesmo diante das dificuldades? Sobre esse assunto a gente conversa agora com a psicóloga Marina Simeão. Marina, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vocês vão ter oportunidade de trocar também, fazer perguntas para a doutora Marina. Eu queria saber, para começar, essa rotina, né? Uma rotina que são muitas as questões envolvidas, o lado emocional. Como é que o aluno deve se preparar para se manter firme no seu propósito sem perder de vista, né, se manter sempre motivado? Certo. Inicialmente, ele deve visualizar o objetivo dele lá na frente, né, o que ele quer no final do ano. E para isso, para ele alcançar esse objetivo, ele precisa colocar em mente quais são as ações que ele precisa fazer a partir de hoje para alcançar esse objetivo, né, lá na frente. Ele poder se visualizar dentro da universidade, poder imaginar ele já estudando aquele curso que ele tem interesse, né, que há um certo tempo, né, como é o caso de pessoas que já descobrem, né, qual é a escolha que ele quer fazer já há um certo tempo. Ele se imaginar, né, já nesse ambiente ajuda muito, né, bastante. E é necessário também aproveitar todas as oportunidades que a escola pode oferecer. No caso de grupos de estudos, né, no caso da iniciativa do próprio aluno, de aulões, né, participar também de algumas estratégias, né, que auxiliam no momento da escolha, como feira das profissões, ciclo de palestras, né, isso pode ajudar bastante, né? Então, assim, ele tendo foco no futuro dele, mas realmente presente, né, no agora, no sentido de fazer as ações, né, para alcançar, né, esse objetivo, seria um bom caminho para isso. Deixa eu perguntar aqui para o Marcelo. Marcelo, nesse processo de preparação, o que é mais complicado para você? O que é mais difícil? E de onde é que você tira o maior estímulo? Da família, com certeza. A gente procura sempre buscar mãe, pai, apoiando mesmo. Que é justamente o que serve incentivo pra gente continuar, estudar, e é isso. Você vê que na reportagem, uma estudante falou assim, que alguém, um professor ou alguém da família disse, não, ele falou, eu confio em você. Quer dizer, uma coisa tão simples, mas que tem um peso fundamental. Quem é, na sua vida, Douglas, o seu grande incentivador ou grande incentivadora? Com certeza é minha mãe. Minha mãe, que eu moro sozinho com ela, sempre me incentivou. Ela me incentivou a trabalhar em plataforma de Petrobras. Só que eu realmente não quis seguir essa carreira, quis publicidade. Só que mesmo assim, mesmo sendo o sonho dela, ela acabou me incentivando também nessa carreira que eu estou querendo seguir. Ou seja, ela me incentiva bastante, dizendo, você vai conseguir, você vai passar. E Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa que a doutora comentou assim, não, você precisa se imaginar lá na faculdade, já lá na frente, você atuando de repente no mercado, ou estudando, trocando experiências com outros jovens. Você tem essa visão lá na frente de pensar, não, eu vou conseguir já se imaginar estudando na faculdade? Não, com certeza. Eu acho que o pensamento positivo é sempre bem-vindo. Então, quando eu penso em estudar ou publicidade ou moda, eu me vejo sempre lá na frente, assim, pensando até depois mesmo da faculdade, pensando em fazer curso fora. Isso me incentiva bastante nos estudos mesmo. E doutora, me diga uma coisa, a questão das amizades, né, no ambiente escolar. Os amigos, eles também incentivam, né? Existe até, assim, alguns professores orientam, olha, procure aquele que tem mais habilidade com determinada disciplina, com quem você pode trocar experiências. Eu não sou muito bom de matemática, mas vem aqui, eu sei melhor português, então vamos trocar, vamos criar um grupo de estudo. Então, qual é a importância dessa relação? Então, assim, o grupo, né, de amigos, ele pode colaborar positivamente para isso, né? Assim, no momento onde várias pessoas se juntam, né, em torno de um objetivo, elas se fortalecem, né, nas conversas, se imaginando, né, como a gente colocou, amigos que estão no mesmo momento, né, de escolha profissional, né, até para se engajar nesses vários âmbitos, né, que a escola oferece. Mas também amigos que já cursam, né? Amigos que já cursam aquele curso que você tem interesse, é uma ótima forma de você conhecer um pouco mais, né? De saber com ele sobre as disciplinas, né, que eles vão ter futuramente, sobre a experiência deles no momento de escolha também. Então, a amizade é fundamental, né? Não só nesses momentos da escolha, mas também nos momentos difíceis, né? Onde você está inseguro
ou não está muito confiante, né? E vem aquele amigo e te dá aquela força, né? Aquela pessoa que você confia, sabe que pode contar, então é fundamental também. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no programa de hoje. Foi muito bom. Doutora, muito obrigada também pela sua participação. O Enem.com Projeto de Vida, Profissão e Carreira de hoje fica por aqui. Todas as quintas-feiras teremos um novo encontro, sempre recheado de informações voltadas para o estudante que vai fazer a prova do Enem. Para ajudar você nesse processo de autoconhecimento, a escolha do curso e a preparação para a prova, o jornal O Povo encarta um fascículo semanal, também às quintas-feiras, e à tarde você já sabe, nosso encontro é sempre às 2 horas. Até lá!